Tá valendo. Olá para você que acompanhou a Cidade On ao longo de todo o ano de 2023. A Cidade On sempre trazendo as principais notícias daqui da cidade de São Carlos e também da nossa região. E nesse mês de dezembro a gente faz o balanço anual das atividades da administração municipal. A gente buscou o prefeito Ayrton Garcia para ser entrevistado, para participar dessa entrevista, mas por motivos de saúde ele não pôde participar com a gente desta entrevista, desse videocast. Ele nos indicou o secretário de Governo Neto Donato, para representar a administração municipal e relatar as principais atividades deste ano aqui na capital da tecnologia. Seja bem-vindo, Neto, ao nosso primeiro videocast aqui na Cidade On, São Carlos. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, é um prazer, Bruno, estar aqui na Cidade On, poder bater um papo com você e ao mesmo tempo com a população. É muito importante para nós que trabalhamos no setor público, poder ter essa interação e até para poder explicar e contar um pouco de como é o nosso dia a dia e as coisas boas e também as dificuldades que nós temos, tudo isso contar para a população. Ano de 2023 foi um ano bom, foi um ano médio, foi um ano mais ou menos, como foi? Um ano de muito trabalho, um ano de muita dedicação, muito esforço, mas agora que a gente vai chegando no finalzinho do ano, a gente percebe que valeu a pena todo esse esforço que a equipe do prefeito Ayrton Garcia fez durante esse ano. Alguns desafios, muitos problemas para a gente resolver ali no dia a dia de uma cidade, né? Mas ao mesmo tempo muitas conquistas, inúmeras conquistas para melhoria para a população mesmo e também para a gente ter uma cidade melhor no futuro. A administração municipal é muito ampla, né? Aqui em São Carlos, município de 256 mil habitantes, né? Prefeitura, administração indireta, é uma estrutura bastante grande que tem que administrar aqui no município, né? Sim, quase 5 mil servidores, né? O maior empregador do município é a própria prefeitura, SAAI, Promemória, PROAB e a FESC, que são as fundações e autarquia que nós temos aqui na cidade de São Carlos. E a gente é muito gostoso você trabalhar com essa quantidade de pessoas também, porque a gente tem a pluralidade de pessoas, de perfis, e isso ajuda na hora de você poder comandar e controlar uma cidade. Temos os desafios, que isso é natural, mas a gente fica feliz porque quando a gente tem o pagamento em dia, temos aumento sempre na data correta, junto com o dissídio, com o sindicato, o bom relacionamento que nós temos com o sindicato aqui da cidade, também dos servidores públicos. Isso é muito importante para que a gente possa entregar para a população, e esse é o nosso maior desejo e também desafio a cumprir, entregar um serviço de boa qualidade. Bom, primeiro de tudo, vamos falar um pouco de arrecadação em contas públicas, que aí a gente fala um pouco até de orçamentos de algumas secretarias ao longo da entrevista, os problemas que elas enfrentaram. Qual que é a sua avaliação da arrecadação no município, né, das contas públicas, como que anda o estoque de dívida? Teve um refis nesse ano, mas ao mesmo tempo tem ICMS, corte aí de combustível, rebaixamento de alíquotas do governo do estado também, tem arrecadação própria. Que balanço que você faz de 2023 no quesito contas públicas? Para falar de 2023, eu não posso deixar de falar dos anos anteriores, tá? Então, a gente tem uma situação controlada no município de São Carlos. Nós estamos indo para a 7ª conta já, com recomendação de aprovação no município de todos esses anos do prefeito Ayrton Garcia, no Tribunal de Contas do Estado. Isso é muito importante, porque se nós formos pegar os últimos prefeitos que nós tivemos aqui, sempre teve uma ou duas contas rejeitadas. E o prefeito Ayrton Garcia, todas elas aprovadas. Isso indica que o prefeito equalizou as finanças do município. Pelo belo trabalho do secretário de Fazenda, o Mário,
e ele tem cuidado da parte financeira de São Carlos com muito cuidado. Uma inovação que nós tivemos foi separar a Secretaria de Fazenda, que tinha a arrecadação, o pagamento da despesa e também a licitação. Hoje nós temos a arrecadação com uma secretaria exclusiva de receitas e rendas e também nós temos a Secretaria de Fazenda, que abriga o departamento de licitação e o departamento de pagamento da prefeitura. Isso é importante porque quem está lá na Receita, ele tem o tempo e tem a possibilidade de olhar aonde nós podemos melhorar, sem aumentar impostos e taxas, mas otimizando tudo o que a gente pode ter de recolhimento. Às vezes, Bruno, uma simples guia que a empresa aqui no município de São Carlos preenche para o governo do estado, e isso não está aumentando imposto, ela não vai ter que pagar mais para o governo do estado, nada. É o preenchimento de uma guia. Isso resulta num recebimento maior para o município. Porque o governo do estado ele encaminha um percentual desse recurso aqui para a cidade, para São Carlos, daquilo que é declarado, né? Das declarações que eles recebem das empresas, das indústrias da cidade. Então, quando a gente tem essa informação chegando até o governo do estado e que o município também fica sabendo disso, automaticamente a gente tem como cobrar o governo do estado. Falou, vocês estão me repassando menos do que deveria. Então, esse trabalho que a gente está fazendo é muito bom e a gente sabe das dificuldades que nós tivemos. Queda de ICMS, por exemplo, nesse ano, até agosto, quase 30 milhões de reais, por todas as questões de desoneração que aconteceu no ano passado do governo federal e reflete agora no município. Mas mesmo assim, a gente termina o ano com as contas equilibradas, com as contas no azul e podendo fazer um investimento só esse ano no importe de 12% da arrecadação. Algo histórico na cidade de São Carlos, que há anos atrás, o máximo de investimento de 3, 3,5%, 4% em investimento na cidade. Esse ano nós aplicamos 12%. E isso é muito importante. É isso que a população de São Carlos merece e isso que ela quer, né? Um bom e um efetivo serviço público prestado. Mas é efetivo mesmo? A gente tem muitas reclamações, tanto na IPTV, na Cidade On, no G1 também, muitas reclamações de zeladoria urbana, secretário. Que é um problema que já vem de bastante tempo, de zeladoria urbana, inclusive com redução, né, de 30 milhões dos recursos da pasta de serviços públicos. O que justifica essa redução da pasta e como que o município vai melhorar essa área que tem tanta reclamação com uma redução de orçamento? Uma das coisas que, em conversa com o prefeito Ayrton Garcia, nós pontuamos, eu pontuei com ele, é que nós precisaríamos de um rearranjo administrativo aqui na prefeitura. Então, na realidade, os serviços públicos não perdeu esses 30 milhões. Ele deixou de prestar alguns serviços internos, porque esses serviços eles foram para o SAAI. Existe o Plano Nacional de Saneamento, e dentro do Plano Nacional de Saneamento, você tem lá os resíduos sólidos, que antes era cuidado pelos serviços públicos e agora está no SAAI, e a parte de drenagem também. Então, um dos problemas da Prefeitura de São Carlos é que era tudo dividido, e aí a gente não consegue ter uma otimização e melhoria e eficiência no serviço. E agora isso está acontecendo. Então, esse serviço que deixou de ser prestado na Secretaria de Serviços Públicos está sendo prestado no SAAI. Você vai perceber que esses 30 milhões eles foram implementados na autarquia de água e esgoto da cidade de São Carlos. Uma autarquia referência, não só na cidade de São Carlos, obviamente, mas no estado e no Brasil, pela boa qualidade de serviço prestado. Hoje, a gente percebe que a gente começa a ter elogios no SAAI. Então, isso para a gente é muito importante. Então, serviços públicos, eles deixaram de prestar alguns serviços lá dentro da secretaria
porque foi transferido para o SAAI e por isso essa diferença no orçamento. Mas o SAAI tem feito um bom trabalho de água e esgoto? A gente tem visto muitos bairros sem água. Sim, no momento desse, o calor imenso que muito provavelmente, só se foi antes de eu nascer, mas nós nunca tivemos uma onda de calor aqui em São Carlos como nós estamos tendo agora. E o SAAI ele não está parado. Nós fizemos uma modificação na administração do SAAI, onde novas tecnologias e também novas metas estão sendo alcançadas, estão sendo propostas pela autarquia. Nós estamos construindo poços, fazendo projetos para novos poços na cidade e para você definitivamente acabar com o problema da água aqui na cidade de São Carlos, da falta de água. A falta de água em São Carlos não é de agora. A falta de água de São Carlos vem de décadas. E isso ninguém resolveu. E o prefeito Ayrton Garcia e o presidente Mariel Omo estão colocando o dedo na ferida para resolver isso. Só que numa cidade, Bruno, a gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. Então, qual foi o primeiro passo do prefeito Ayrton Garcia na primeira gestão, onde claramente foi o resultado da aprovação de muitos são-carlenses? Foi a questão do RECAP. Então, é o maior programa de RECAP na história de São Carlos, o que está acontecendo nessas duas gestões. Então, a gente não consegue fazer o RECAP, não consegue realizar os postos, resolver o problema da enchente na cidade tudo de uma vez. Então, naquela época, se você perguntasse há 6 anos atrás, há 8 anos atrás, qual o maior problema da cidade de São Carlos? RECAP, asfalto. Isso foi solucionado. Hoje, o que a gente vê há alguns dias, e aí é uma questão pontual, a questão das enchentes, elas estão sendo realizadas as obras, necessárias para o combate à enchente. Então, outro ponto é o problema crônico na cidade de São Carlos, que a gente está resolvendo. Questão do SAAI, isso a gente está fazendo, para fazer o poço, você precisa de orçamento, você precisa de projetos, e nós estamos fazendo isso, para ter um novo poço na Santa Felícia, na grande Santa Felícia, né? É outra situação no Araci, na cidade de Araci, no grande cidade de Araci, que nós vamos fazer um programa social lá das caixas d'água, e isso vai ser apresentado nos próximos dias. Isso é uma coisa muito importante que vai colocar a cidade de São Carlos num outro patamar de qualidade de vida, não só no grande cidade de Araci, mas de todos os locais que a gente tem problema, porque muitas vezes acaba a água da rua e a pessoa não tem caixa d'água. As pessoas mais simples não têm essa condição. E nós vamos fazer essa parceria entre SAAI e Prefeitura com a PROAB, atendendo esse cadastro, e nós iremos fazer essa parceria de entregar uma caixa d'água para essas pessoas que precisam. Então, nós estamos indo para aquela questão do paliativo, vamos dizer ali, que a gente vai ter um cuidado na hora do emergencial, mas também nós estamos trabalhando para resolver o problema definitivamente. Não adianta a gente só ir para o emergencial, tapar o buraco ali. Eu posso pegar, contrato a empresa para tapar o buraco, mas nunca vai sair igual ao RECAP. Então, a gente tem o cuidado de tapar o buraco, mas também a gente está fazendo para solucionar os problemas de uma vez por todas. Mas voltando à zeladoria urbana, o secretário avalia que a zeladoria melhorou em 2023? Melhorou, mas precisa melhorar muito mais. A zeladoria urbana, quando a gente fala da limpeza das ruas, dos córregos. A gente tem um problema sério na administração, gente, porque para contratar um serviço nós precisamos fazer por licitação. E muitas vezes nós soltamos algumas licitações com valor alto, que são esses valores de limpeza de córrego, calçada, rios, o mato na cidade mesmo, né, a capinação, e muitas empresas concorrem, porque é aberto para todas as empresas do Brasil participar, e aí tem impugnação de um, de outro e trava, porque é um valor econômico muito importante. E a gente sofre com isso. Vou te dar um exemplo que
nós temos um contrato vigente hoje, tá? Ele está vigente até o finalzinho do ano que vem. Nós já estamos nos preparando, colocamos uma licitação já para... foi publicado, tá? E já deu problema. Já deu problema no seguinte sentido. As pessoas vão lá, as empresas vão lá e vão impugnar. Aí vai impugnar, não significa que está errado, mas o Tribunal de Contas fala assim, ó, deixa eu analisar. Até o Tribunal de Contas ou a Justiça analisar, 1 mês, 2, 3, e ele pode chegar no final desses 3 meses e falar, não, está tudo correto, pode tocar. Só que nós perdemos 3 meses da contratação desse serviço. Então, nós estamos 1 ano antes já nos preparando para ter um novo contrato licitatório aqui na cidade para cuidar da limpeza urbana. Antes era feito num bloco só, então todos os serviços num bloco só. Hoje nós separamos. Então nós temos do cemitério, que é um problema crônico que nós temos aqui na cidade de São Carlos, da limpeza do cemitério. Uma empresa está em fase de recurso, está sendo analisada, mas nos próximos dias uma empresa vai cuidar dos cemitérios da cidade de São Carlos. Uma exclusiva, feito por licitação, tudo bonitinho, disputa de preço. Provavelmente em janeiro, no mês de janeiro, ela estará assumindo. Qual que é a formatação do cemitério? É uma privatização ou é uma prestadora de serviço? Não, vai receber... é uma empresa de serviço não para tocar o cemitério, mas para a limpeza do cemitério apenas, tá? Para a limpeza do cemitério. Um estudo de privatização, de entregar para a iniciativa privada, da administração. Não é que foi abandonado. Existem alguns estudos de como você ampliar os cemitérios, porque a vida útil do cemitério aqui na cidade de São Carlos, de ambos, né, tanto da Vila Prado quanto ali do centro, do Nossa Senhora do Carmo, é muito pequena, está se esgotando. Então alguém vai ter que colocar o dedo nessa ferida. Existem modelos de gestão hoje no Brasil variados. Então aquilo que o poder público ele cuida diretamente, modelos mistos, que é em parceria com a iniciativa privada, e outros modelos que é repassado para a iniciativa privada. Então, isso está sendo estudado, está vendo a melhor forma para que não haja custos maiores para a população, mas também que a gente tenha um bom serviço. Então, hoje nós já temos custos no cemitério, não é uma coisa que é gratuita. Então, a população já paga aquele serviço. Então, se nós podemos continuar pagando o mesmo valor e passar para alguém que faça um melhor serviço, é ótimo, é isso que a população quer. Então, nós estamos avaliando, o prefeito tem avaliado, a gente tem conversado, para os próximos meses a gente ter uma definição de qual vai ser a forma de gerenciamento dos cemitérios para os próximos anos e décadas aqui em São Carlos. Questão de zeladoria, qual que é a nota que o secretário daria para São Carlos? 5. Hoje 5. Hoje 5. Eu posso falar que quando eu entrei, estava lá nos 3,5. A gente já subiu um pouquinho. Mas eu tenho certeza que nos próximos dias até e meses, se vocês separarem, nós já estamos fazendo um trabalho muito grande, nós já mudamos o formato com essa empresa mesmo, mas nós já mudamos o formato da maneira de execução do serviço para que a gente possa melhorar a situação da cidade de São Carlos. Eu tenho certeza que nos próximos dias mesmo, vocês já vão ver essa melhora. Obras públicas. São Carlos tem enfrentado problemas de enchente, né? Há muitos anos, um problema crônico aqui da cidade. Parte está sendo resolvida, parte ainda no campo dos estudos, né? Em 2023, o que a gente viu aqui na cidade de avanço nesse campo de obras públicas voltado à questão da enchente, secretário? Olha, Bruno, pela primeira vez, e eu estou aqui na área pública e tenho trabalhado diretamente com o poder público em São Carlos e participado da vida política, pela primeira vez medidas efetivas estão sendo tomadas, não apenas paliativas. Não é quando tem enchente a gente vai lá reconstruir o que se perdeu. Então hoje nós estamos tendo 3 obras ali na área do Cristo
obras relevantes para a cidade de São Carlos e para a gente minimizar as enchentes naquela região e talvez até acabar momentaneamente com aqueles problemas. Por quê? Você tem o Cristo, a rotatória do Cristo, onde você tem a passagem da linha férrea. Aquela obra, ela está sendo feita pela Rumo, um investimento de mais de 80 milhões de reais. Ah, mas não é a prefeitura que está fazendo. Realmente não é. A Rumo, ela tem a concessão, foi ampliada a concessão das ferrovias e por um trabalho político, estratégico do prefeito Ayrton Garcia, eles colocaram como contrapartida para a Rumo algumas intervenções na cidade de São Carlos. Dentre elas, essa obra de ampliação da vazão do córrego Monjolinho. Então, uma ponte está sendo feita lá. Desde o último desastre que nós tivemos aqui na cidade, causado pelas chuvas, a Rumo, dia e noite, trabalha para recuperar e já ampliar e resolver aquele problema definitivamente. Mas não adiantava nada, e não adianta nada a Rumo ampliar aquela vazão se eu não preparo o terreno antes e após a vazão. E é o que aconteceu. Nós já fizemos uma obra, isso o município, no Recreio dos Bandeirantes, que é depois, e isso a gente não percebe, né? Que passa ali, tem aquele morro ali da linha férrea, a gente não consegue ver o depois. Lá já tem a duplicação da vazão de uma ponte que tinha. Antes uma ponte bem simples, hoje uma ponte de concreto, com o dobro da capacidade de vazão e do recebimento dessas águas. Por quê? Nós temos um bairro ali embaixo. Se você tiver só aumenta a vazão ali, aquele bairro seria inundado. Então, hoje você tem a condição de recepcionar. Isso já está pronto. Dinheiro público, dinheiro da Prefeitura Municipal. E nós temos antes ali no córrego do Mineirinho, que é o que a gente está vendo, alguns transtornos, mas esse eu falo que é o tipo de transtorno bom, porque a gente tem dificuldade de trânsito, tem dificuldade em algumas situações, mas a gente resolve o problema, né? E nós temos ali uma obra feita com dinheiro do governo do estado e também da prefeitura. Em torno de 2 milhões de reais, nós estamos investindo naquele setor. Então, esse complexo de obras vai resolver muito os problemas da região do Cristo. Aí vamos aqui para o mercado municipal. Um lugar crônico que há décadas, décadas e décadas, todo mundo fala de projeto, que existia projeto, que é só aplicar não sei quantos milhões. O prefeito Ayrton Garcia falou assim, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, vamos fazer as coisas para resolver. Não importa se a gente vai conseguir acabar no meu mandato ou não. E isso nós abrimos uma licitação, teve a concorrência, uma empresa de São Paulo que fez a drenagem do bairro do Pacaembu, que trabalha para o governo do Rio de Janeiro, que assim, especializada nisso, está sendo a responsável por entrega de 4 projetos para resolução da enchente no mercado municipal, na área central da cidade. Então, eles estão fazendo, e o que é muito legal é que quase 70% dessa empresa tem são carlenses, entre aspas, como representantes. Porque 2 dos sócios, e a gente ficou sabendo depois, né, quando eles vieram se apresentar, fizeram universidade aqui na USP, aqui em São Carlos. Uma das engenheiras que está trabalhando no projeto fez universidade na Federal. Então, eles conhecem São Carlos. Eles sabem da importância que é essa obra e eles estão cuidando com muito carinho e vocês podem ter certeza que nos próximos meses nós teremos um projeto pronto e com um valor fixado para a gente poder ir atrás de recursos com deputados, governo do estado, governo federal e também, se necessário, em bancos para a gente falar, olha, vamos fazer esse investimento que a gente precisa para a cidade de São Carlos. Há alguns meses, em uma entrevista com o Miller, né, o João Sim. Miller, secretário de Obras Públicas, ele falou da possibilidade de construção de um piscinão ali nas imediações do fórum, uma nova rede de drenagem aqui em paralelo ao mercado municipal.
esses projetos que estão dentro do contrato incluem essas frentes de trabalho. Tudo isso, Bruno, tudo isso tem sido feito e estudado, inclusive com as nossas opiniões, as sugestões que nós temos de alguns anos aqui, das pessoas responsáveis pela prefeitura, foi passado para essa empresa. E essa empresa, ela está analisando. A gente tem um problema aqui, e eu não vou falar que a gente tinha um problema aqui na cidade de São Carlos, do achismo. Eu acho que se construir uma barragem ali, um piscinão aqui, se abrir tal coisa, vai resolver. Não é assim que funciona. Então, o prefeito Ayrton Garcia tem se destacado nesse ponto. Falou, tem para resolver, mesmo que demore um pouco mais, mas vamos resolver definitivamente. E é isso que a gente tem feito nesse caso específico, das enchentes ali no mercado municipal. Bom, vamos passar para um outro ponto. A gente já falou de zeladoria urbana, obras públicas, né? O repasse dos serviços ao SAAI também, né? Bastante importante, cemitérios. Agora vamos falar um pouquinho de trânsito. Vamos lá. Algo que foi muito ruidoso nas últimas semanas, que é o semáforo, que é a licitação dos semáforos inteligentes aqui na cidade. Muita gente criticando um contrato de mais de 130 milhões de reais, trazendo um custo ao município de cerca de 26 milhões de reais ao longo por ano, né? Isso num contrato de 60 meses, né? Qual que é a sua opinião, secretário, a respeito desse gasto tão grande em semáforos inteligentes? Muita gente comparou com um contrato feito por Ribeirão Preto, que foi num valor muito menor, mas a gente também não sabe os termos em que se deu essa contratação em Ribeirão Preto, a gente não sabe nem se é justo fazer essa comparação, né? Mas sim, se tratando de São Carlos e do contexto da cidade. No orçamento de 1,5 bilhão por ano, gastar 26 milhões de reais com semáforo inteligente, tendo problema no cemitério, tendo problema em zeladoria urbana, buraco na rua, é uma boa gastar esse dinheiro em semáforo inteligente? Não seria melhor ser investido em outro lugar? Bruno, aí vamos lá. O que a gente tem como semáforo inteligente? Nós temos câmeras de segurança embutidos nesses semáforos, nós temos aí fugiu a palavra aqui, mas para você detectar a possibilidade de chuva, como se fosse um radarzinho ali, meteorológico, certo? Falei... Meteorológico. Então, olha lá, eu vou deixar com você aqui, não vou me arriscar de novo, hein? Mas é algo de primeiro mundo, uma situação que a gente tem visto em cidades de ponta para nós trazermos aqui para a cidade de São Carlos. Quanto ao valor, é um valor alto. E qual foi o entendimento de uma situação que, por que colocaram essa licitação aberta? Primeiro é uma ata. A ata você não é obrigado a comprar, mas você fixa o valor da licitação naquilo que que o vencedor da ata estipulou e deu de lance. Ao mesmo tempo, esse é um valor da média dos orçamentos que são dados pela prefeitura. Pela prefeitura não, pelas empresas que a prefeitura cota. Então, quando você faz uma licitação, como que funciona? Você quer comprar uma televisão. Então, você manda os 3 orçamentos para várias empresas, eles devolvem a solicitação, 3 ou mais, 5 orçamentos, eles devolvem a solicitação com o preço que eles querem, que eles vão dar. A partir do momento que você tem esses preços, você faz uma média. Essa média vai para o edital licitatório. Você coloca esse edital na rua. O que a gente tem de prática que mostra no dia a dia, que entre 20% a 40% existe o desconto quando entra no pregão, que é aquela disputa que tem entre as empresas. Isso não é na cidade de São Carlos, isso é no geral. Em todo o Brasil, quando tem essa disputa licitatória. A partir desse momento, quando se trata de ata, você fixa o valor. Então, se ele vai cobrar esse copo aqui por R$10 na ata, por um ano, e nesse caso 5 anos, mas por um ano o preço desse copo vai ficar R$10.
Se amanhã ele subir para 20, a empresa vencedora vai ter que pagar 10, vai ter que entregar por 10. Então, houve uma intenção dos técnicos de garantirem esse valor por muitos anos. Nós aqui, o prefeito Ayrton Garcia, ele sempre prioriza a opinião dos técnicos concursados da prefeitura. É lógico que quem dá a palavra final é ele, quem dá a palavra final antes do prefeito são os secretários, mas sempre há essa priorização. Mas nós entendemos, e aí o prefeito entendeu, que era melhor parar por um momento com essa compra, com esse investimento na cidade de São Carlos, até poder ser esclarecido de uma melhor maneira, tanto para os técnicos e também para a população, esse momento. É óbvio que nós não iríamos gastar de jeito nenhum, o prefeito não iria gastar tudo isso de uma vez só. Mas você pode gastar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e aí que tinha sido a liberação do prefeito, em torno de 3 a 4 milhões, para o início dessa troca de semáforos. Então, é uma coisa muito... Veja só, a gente fala em algo de 3, 4 milhões para o início dessa troca, para 135 milhões do início dessa licitação. Tá? Além do que, nós temos, e aí nós precisamos falar das coisas boas que estão acontecendo aqui, depois de muitos anos, a entrega do plano de mobilidade. Um plano de mobilidade feito pela Fundação Getúlio Vargas e que prevê essas inovações. São Carlos ela não pode ser a cidade da tecnologia, a cidade da inovação só no papel. São Carlos tem que ser a cidade da inovação no dia a dia da população. Então, essas melhorias, elas custam e nós vamos implementar. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, eu estou investindo 13 milhões de reais, fonte 1, que é dinheiro do município, em reforma de todos os postos, vamos lá dizer assim, né, os postinhos de saúde, mas que são UBSs, as UPAs, nós estamos investindo. É um valor alto? É um valor alto, mas eu queria te convidar, e até a gente vai passar a hora certinha, para você participar da primeira inauguração que nós vamos ter, que é ali da UBS de Santa Felícia, para você ver a mudança e a qualidade do novo formato da unidade de saúde aqui da cidade de São Carlos. Então, o problema não é você gastar, você precisa gastar com qualidade, com a coisa certa, e esse gasto precisa tornar e entregar uma melhor qualidade de vida para o cidadão. Então a gente entendeu, o prefeito municipal entendeu, que agora não é a hora de prosseguir com isso, e segurou, mas você pode ter certeza que o prefeito Ayrton, ou qualquer outro prefeito que vier, é obrigado a modernizar a cidade de São Carlos. E isso vai acontecer naturalmente, até porque a gente tem que seguir um plano de mobilidade que foi feito com estudiosos, com muito debate com a população, com as universidades de São Carlos, com o Ministério Público, que foi entregue e, sabe, é um trabalho muito bem feito e um trabalho que a gente pode ficar muito tranquilo que no São Carlos está no caminho certo. Mas não há um problema em fazer o arroz com feijão aqui na cidade em termos de transporte? Porque nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente tem visto reclamação de gente no ônibus, né, na nova empresa, reclamando de ar-condicionado que não funciona, ar-condicionado que não gela, ou quando o ar-condicionado está ligado, não consegue subir a Serra do Araci, e o município estudando fazer semáforo inteligente, não é um contrassenso. Investir num lado e falhar na prestação de serviço, justamente com quem mais precisa, que é quem usa ônibus. Mas nós estamos investindo em todos os lugares. Se você for pegar alguns anos atrás, não tinha um contrato de ônibus. Você não conseguia, com os problemas que existiam, cobrar a empresa de ônibus. Hoje nós temos um contrato assinado, que isso o prefeito Ayrton Garcia, na gestão dele, conseguiu resolver, coisa de décadas. Aí eu não vou nem te falar que é de alguns anos, de décadas, de 2, 3 administrações para trás, e o prefeito Ayrton Garcia conseguiu resolver. Temos um contrato assinado com essa empresa e nós notificamos a empresa de todos os problemas que existem. Nós não podemos chegar e falar, não gostei, vou tirar, vou trocar a empresa. Nós não podemos isso legalmente.
Então, o que acontece? Nós temos o problema, está sendo constatado e estamos encaminhando para a empresa. A empresa ela é multada, a empresa ela é notificada, a empresa recebe advertência no contrato, não a empresa de ônibus especificamente, qualquer empresa que falha no serviço público. E dependendo da se é recorrente esses problemas, de qual problema nós ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de rescindir o contrato. Mas nós não podemos chegar e falar assim, olha, tem 1 mês, 2 que deu problema, nós vamos tirar. A empresa, tecnicamente, ela tem cumprido o contrato. Existe uma média dentro desse contrato de ônibus do ano de fabricação de cada ônibus. Ela está acima do que a média exigida no edital de licitação. Então, tem o edital, tem o contrato, nós precisamos cumprir. Existem problemas, muitos, e nós estamos corrigindo. Nós estamos atentos para isso. E a gente vai, do mesmo jeito que há uma reclamação do ar-condicionado, a gente precisa compreender que às vezes até o ar-condicionado da casa de alguém ou do próprio carro, nesses momentos de calor, não estão dando conta. Era para ter um transporte público perfeito? Claro, todo mundo gostaria que tivesse isso. Só que nós estamos caminhando e estamos progredindo. Chegamos no ideal? Ainda não. Mas a gente não pode pensar só no transporte coletivo e esquecer do transporte individual, vamos dizer assim, que são os automóveis, as motos, os ciclistas, o pedestre, porque um semáforo inteligente ajuda em tudo isso. Então, todas essas situações nós temos que cuidar e estamos trabalhando para isso. Eu não posso olhar para a saúde e esquecer do trânsito. Eu não posso olhar para o trânsito e esquecer da limpeza da cidade. É algo muito complexo que a gente cuida de tudo ao mesmo tempo. Bom, secretário, vamos passar para o próximo tópico. O secretário comentou a respeito de reformas de UBS. Sim. Né? Próximo ali à IPTV tem a UBS da Vila Isabel. Parece que a reforma já está terminando. Tem uma placa nova lá, prédio pintado. No interior a gente não sabe o que aconteceu, mas foi uma reforma ampla que acontece por lá. Deve ser entregue nas próximas semanas. O secretário já deu uma adiantada, né, desse contrato de reformas de UBS. Então vamos passar para a questão da unidade de pronto atendimento do Cidade Araci, que já está há bastante tempo a reforma. A gente fez uma reportagem lá por volta de setembro, outubro, né? Que a gente fez uma reportagem, parecia que o prédio já estava pronto. Quando que vai ser entregue essa obra? Quando os profissionais vão poder voltar a trabalhar num prédio que foi construído para fazer atendimento médico, hospitalar? Quando que os pacientes vão ter o conforto de ser atendidos num prédio? Porque atualmente eles estão sendo atendidos meio que um puxadinho ali no centro da juventude, ali do Cidade Araci. Quando que vai ser essa entrega? Eu não digo puxadinho, sabe, Bruno? Porque na realidade é uma adaptação que é necessária. Nós não conseguimos fazer uma reforma, principalmente unidade de saúde, com as pessoas lá, mas elas estão tendo um atendimento ao lado, no mesmo quarteirão, inclusive, com todos os procedimentos e registros da vigilância sanitária, mas num prédio adaptado. Então, com todo o conforto, com todos os cuidados, com toda a limpeza adequada do que é necessário para uma UPA. E também com algumas soluções emergenciais para o transporte dessas pessoas para outras unidades de saúde, se necessário. Automaticamente, a UPA eu ia falar da Santa Felícia, desculpa. A UPA do Cidade Araci está terminando. Nós tivemos ali um contrato com uma empresa, em que a empresa foi notificada por várias vezes por não cumprimento do contrato, em outras situações, e agora, ela tinha ganhado a licitação, infelizmente, nós estamos amarrados pela legislação e cumprir o que a justiça determina e o que a legislação determina. A gente não pode fazer nada fora do que esses setores determinam para a administração pública municipal. E, ao mesmo tempo, nós fizemos uma outra situação da complementação daquela reforma.
com uma outra empresa. Então, isso nos próximos dias também está sendo entregue. Eu imagino que em janeiro nós consigamos entregar a Vila Isabel e também o prédio ali da UPA da cidade de Araci. Mas volto a dizer, em nenhum momento os nossos munícipes ficaram desamparados e ficaram sem um local de atendimento ali na cidade de Araci. Terceirização na saúde, né? O MESC, uma empresa, uma organização social que prestou serviços às unidades de pronto atendimento aqui da cidade. Entre trancos e barrancos, finalizou o contrato, deixou alguns médicos sem salário. É uma questão que os médicos devem resolver, inclusive na justiça, mas isso a gente entra no campo do que é de fato um problema da administração municipal, que é a terceirização da saúde, né? Qual que é a sua opinião a respeito de terceirização da saúde? A gente sabe que o município tem enfrentado dificuldades na contratação direta de médicos via concurso público, né? Aí são problemas, inclusive, estruturais, como balancear essa questão de terceirização e médicos contratados diretamente e essas dificuldades. Olha, na realidade, a minha opinião é que a gente tem que ter um serviço de qualidade entregue para a população. Para mim, sinceramente, não importa se é por um serviço terceirizado ou se é por um serviço de servidor efetivo. O que acontece é o seguinte, se eu abro o concurso, é o que a prefeitura tem feito, e os médicos não se interessam por esse concurso, eu não posso deixar a população sem atendimento. Então, dentro da legalidade, eu preciso ver uma outra situação para que eu possa resolver o problema. E é isso que nós fizemos. Essa empresa que você citou, era uma empresa que tinha contrato com a prefeitura anteriormente, o prazo de renovação já se deu, acabou, foi aberta uma nova licitação e nessa nova licitação uma outra empresa ganhou e eles estão prestando um serviço até agora de muita qualidade. A gente percebe que melhorou muito a questão das filas, dos problemas que a gente tem nas UPAs nesses últimos 15 dias, 20 dias que eles estão trabalhando. Alguns ajustes têm sido feitos, porque é uma empresa nova, está entrando agora em sintonia com a administração, né, com os técnicos da saúde, com os diretores dos departamentos, e a gente percebe que qual é a solução para a falta de médico na cidade de São Carlos? Qual a solução para a falta de profissionais de saúde? É o que a gente está fazendo. Hoje nós temos que contratar e nós estamos contratando. Ah, mas tem concurso aberto, vocês vão deixar de fazer concurso? Pelo contrário, nós temos concursos, vou te dizer até que mensais para a questão dos médicos. Só que é muito difícil você ter o poder de pagar, poder financeiro para pagar um médico, talvez compense para o médico também. Então, na questão administrativa, é muito viável esse tipo de contratação nesse serviço que a gente precisa até emergencial. A gente tem uma situação que muitas pessoas reclamavam e sofrem, porque o bairro da cidade de Araci, por exemplo, a população de crianças é muito grande e você não tinha um pediatra na UPA. Então, a partir da reabertura da UPA, nós teremos um pediatra 24 horas na UPA da cidade de Araci inicialmente. Já estamos tendo pediatras nas duas UPAs por um período menor e que será ampliado de acordo com a demanda. Então, isso é um compromisso do governo Ayrton Garcia, do prefeito Ayrton Garcia, e um compromisso também comigo, Neto, com a população e com o prefeito, que quando eu fui convidado para ingressar na administração, nós trocamos algumas ideias do que nós queríamos para a cidade de São Carlos. E uma das coisas era a questão do pediatra 24 horas nas unidades de saúde, nas UPAs, né, de emergência, e também de uma melhor qualidade de atendimento nas UBSs e na saúde da família. E isso a gente está conseguindo. Você pode ter certeza que vocês até que perguntam, entrevistam as pessoas,
vocês vão perceber com o tempo, nas próximas semanas, que o pessoal vai elogiar, tenho certeza. E você mesmo, você é um convidado meu, que eu quero que você veja a situação das unidades de saúde que nós vamos começar a entregar agora a partir da próxima semana. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho agora de cultura. Tá. Né? Orçamento de cultura / esporte para 2024 se manteve praticamente estável, né? E a gente vê que desde a retomada da pandemia de Covid-19 houve um aumento da demanda por atividades culturais aqui na cidade de São Carlos. Teve uma saída muito ruidosa de um diretor da Secretaria de Cultura, houve mudanças na Secretaria de Esporte também ligadas a indicações políticas. Até que ponto a cultura daqui e o esporte da cidade estão sendo geridos por pessoas que são capacitadas? Até que ponto essa Secretaria Estrutura da Secretaria de Esporte e Cultura está sendo usado para indicações políticas, secretário? Porque a gente sempre vê um rearranjo e pouca coisa caminhando na cultura e no esporte. Eu tenho uma opinião contrária à sua, com todo o respeito, nessa questão do esporte e da cultura. Funciona muito bem na cidade de São Carlos o esporte e a cultura. Hoje, o secretário que nós temos na Secretaria de Esporte e Cultura é um professor de Educação Física. Então, é uma pessoa da área. Os outros membros, muitos servidores de carreira. Posso citar o Fabiano, o Tônio, né, o Antônio Carlos, professores ligados na área de esporte, e também o Sander. Todos eles concursados da prefeitura. Então, eu não tenho muito questão de cargo político. É claro que você tem, até o secretário, é uma escolha política do prefeito. O próprio nome do técnico dele é agente político. Então, o prefeito ele escolhe, se ele entende que tem que ter alguma mudança ou outra, e isso acontece. Mas, por outro lado, nós temos também na cultura a Valéria, que é uma servidora de carreira e que trabalha na cultura. Eu vou te falar, eu não vou falar quantos anos que ela trabalha, senão vai ficar brava comigo, vai falar que eu estou falando da idade dela, mas ela trabalha há muito tempo, uma pessoa muito experiência, com prática em eventos, conhecida por todos. Eu não vejo a cultura sendo desprestigiada e nem o esporte. As mudanças acontecem. Isso daí é de autonomia do próprio prefeito municipal para fazer isso, e quando ele percebe que algumas coisas precisam mudar, ele faz essa mudança. Mas eu vejo que é muito tranquilo, tá? As coisas estão andando muito bem. Desde julho do ano passado foi uma porta giratória a Secretaria de Esportes daqui da cidade, inclusive com saídas e entradas dos mesmos ocupantes. Então, foi uma questão de desempenho essa mudança, ou foi uma questão política? Não, como eu disse, secretário é uma questão essencialmente política. A partir do momento que você tem a confiança do prefeito, você faz parte do grupo. Agora, existia um antigo secretário que ele assumiu, inclusive, porque ele era suplente de vereador, né? E ele assumiu o mandato na Câmara. Não tem como ele estar ao mesmo tempo em dois lugares, entendeu? E até é uma situação em que ele saiu da prefeitura, e depois de algumas semanas ele assumiu a vereança, e algo que já era planejado, porque uma das vereadoras, a vereadora Neuza, né, que se afastou, ela precisaria passar por uma cirurgia no joelho, e isso não foi de urgência, foi planejado, e depois o vereador Azuaite. Então, o Tiaguinho, que é o ex-secretário, um cara fenomenal, uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, vamos dizer assim, né? O cara que pega no batente mesmo. E eu tenho certeza que ele fez muito pelo esporte durante aquele período, mas até assumindo a responsabilidade enquanto vereador, que ele ficou por 3 ou 4 meses, ele precisaria deixar o lugar para uma outra pessoa, que entrou o Anderson, um professor de Educação Física. Então, se você pegar hoje a Secretaria de Esportes, nós temos como chefe de gabinete, parte mais administrativa, um advogado,
para cuidar das partes administrativas, você tem um professor de educação física como secretário, vários professores de educação física espalhados na secretaria e, claro, tem um outro servidor público de carreira que é na parte da manutenção. Então, cada um no seu quadrado e todo mundo trabalhando por uma prefeitura melhor. Política industrial e desenvolvimento. A gente teve um bate-papo recentemente com o diretor regional aqui do CIESP, né, que faz a representação da indústria aqui em São Carlos e região. E o setor industrial tem crescido aqui na cidade, né, em parte pela indústria de base tecnológica, softwares, né, desenvolvimento dessa parte digital. Mas as grandes empresas, elas estão enfrentando alguns gargalos, e São Carlos, inclusive, foi apontado pelo CIESP de que São Carlos já não tem mais espaço no distrito industrial, né? Nos dois distritos industriais, a prefeitura tem trabalhado para fazer um novo distrito industrial. A gente sabe que é uma carência de espaço aqui no município, né? Alguns terrenos que no zoneamento podem ser usados para indústria, ocupados por indústria, às vezes por conta de ocupação estão bastante caros, acabam inviabilizando. Em que pé está essa questão de um novo distrito industrial, secretário? Bruno, esse é um problema crônico na cidade de São Carlos, que você fala dos distritos industriais, né? A questão do SEAT. Então, muitos lotes ali estão com problemas na justiça. E a prefeitura tem trabalhado, o prefeito Ayrton Garcia tem trabalhado para resolver mais um problema crônico que nós temos na cidade de São Carlos. Paralelo a isso, nós criamos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com a CIESP, em conjunto com a CISC, nós temos até diretorias específicas para isso dentro da Secretaria. A gente tem tido um crescimento e um contato muito maior do que existia antes. Então, as possibilidades que nós temos aqui de crescimento da indústria de São Carlos, as possibilidades que nós temos de crescimento da tecnologia, né, das empresas de tecnologia são muito grandes. E hoje, pela manhã, inclusive, eu estive conversando com o secretário de Receitas e Rendas, o Leandro Maestro, que é o nosso secretário da cidade, junto com alguns membros da secretaria, vendo um projeto de lei e a sugestão deles para incentivos na cidade de São Carlos. Então, eles me entregaram a documentação, estou levando nessa próxima semana para o prefeito Ayrton Garcia. Nós vamos ali olhar, decidir, vou explicar para o prefeito nas próximas horas, até na semana, das possibilidades que nós temos aqui para a cidade de São Carlos, e essa política de incentivo que nunca teve aqui na cidade de São Carlos, passará a ter aqui no governo Ayrton Garcia, na gestão que ele tem feito como empreendedor e um grande empresário para São Carlos. Prefeito Ayrton Garcia, como que é ele no cotidiano da administração? A gente sabe que o prefeito tem um problema de saúde, né? Ele tem um círculo restrito ali de pessoas que ele pode lidar pessoalmente por conta de saúde mesmo. Claro. Como que é ele no dia a dia da administração? Muito se fala, inclusive, né? Criou-se um mito do estado de saúde do prefeito, mas o que de fato o secretário pode trazer para a gente, do prefeito no dia a dia? Como que é o Ayrton Garcia na administração municipal no cotidiano, secretário? Eu acho que falar de mito, né? Que criou-se um mito, uma lenda sobre o Ayrton Garcia é muito o perfil dele mesmo, né? Se a gente pegar quem conhece a história do prefeito Ayrton Garcia de muito e muito tempo, a gente percebe que é bem divertido até se tratar com isso. E a primeira coisa que eu poderia te falar do meu relacionamento com ele de trabalho ele é muito divertido, é engraçado, é uma pessoa que nunca reclamou do problema de saúde dele, em nenhum momento nesse 1 ano e 6 meses que eu tenho tido um relacionamento praticamente diário com ele, ele nunca reclamou.
a gente sabe que é um problema crônico dele, é um problema que, infelizmente, não tem como existir a cura, que é um problema renal, e que ele depende de hemodiálise 3 vezes por semana para que ele tenha uma condição de vida regular e satisfatória. Ele, graças a Deus, não contraiu o Covid, então, por isso, todo esse nosso cuidado com o prefeito e dos médicos também, de participação em eventos, de participação em reuniões que tem muita gente, para que não exponha o prefeito a uma situação ruim e que pode afetar, assim, fatalmente, dependendo do problema que ele tiver, a vida dele. Mas ele é uma pessoa que corneta, vamos usar até esse não é jargão, né? Mas esse apelido aí, toda vez a gente brinca, ele vai falar algumas situações de problemas crônicos da cidade de São Carlos, que sempre ele tem ajudado a decidir, e dado a palavra final, que é a função dele enquanto prefeito, ele tem sempre sido firme e razoável, sabe, com algumas decisões. Vou te dar o exemplo de uma situação do rodeio, que está até na justiça. O rodeio foi uma promessa de campanha do prefeito Ayrton Garcia. E ali houve muita, ele vai vetar a lei, ele vai sancionar, o que ele vai fazer? E ele, na prerrogativa de prefeito municipal, foi mostrado para ele os 2 lados da moeda, e ele falou, sancione a lei, porque é uma promessa de campanha minha, o rodeio na cidade, e nós vamos ter. Então, isso foi autonomia exclusiva e decisão exclusiva do prefeito municipal. Alguns outros setores, quando a coisa aperta e ele é chamado no Ministério Público, na Justiça, ele sempre compareceu, ele sempre esteve à disposição da Justiça para questões internas aqui da Prefeitura, do Ministério Público também, assinando TAC quando necessário. Então a gente tem muita história, muita rádio peão, muita mentira e fofoca, e quando passa do limite a gente fica triste porque a gente está falando da vida de uma pessoa que lutou para ser prefeito de São Carlos, que luta pela sua saúde e que muitas vezes é menosprezado, né? Até achincalhado por outras pessoas, ou adversários políticos, ou mesmo quem não gosta dele. Isso é ruim como ser humano, mas ele segue firme. Da última vez que ele esteve na Santa Casa, passou um perrenguinho aí, eu estava do lado dele, ele falou assim para mim, ele estava saindo da UTI, ele falou, Neto, é muita praga, né? O pessoal está querendo que eu morra, mas eu vou enterrar muita gente antes. Então, sempre com um senso de humor, mas ele sabendo que a batalha não é fácil. Mas ele está firme e forte, e o desejo dele é entregar a prefeitura no dia 31 de dezembro de 2024, de uma maneira muito melhor do que como ele encontrou, e a gente tem certeza que isso já vai acontecer. Ele chegou a ficar na UTI nessa... Fica, pelo problema de saúde que ele tem, Bruno, toda a internação que ele faz da diálise, ele já vai direto para a UTI, por causa dos equipamentos. Então, a necessidade dele pela diálise, ele precisa, pela hemodiálise, né? Ele precisa estar na UTI. Então, você pode ter certeza, se um dia ele precisar fazer tratamento, já teve algumas épocas, algumas vezes que ele foi fazer exame. Então, não adianta a gente levar o prefeito a fazer, um dia faz o hemograma, outro dia faz ultrassom. Então, ele já vai, ele fica internado por um período, faz 1 ou 2 dias, mas isso lúcido, despachando lá de dentro, completamente atuante com a prefeitura. Para encerrar, relacionamento com a Câmara Municipal. O secretário usou a palavra corneteiro, né? Corneta, cornetar. Marquinho Amaral tem cornetado bastante a prefeitura em alguns determinados momentos. A gente sabe que o secretário e o Marquinho têm um relacionamento bastante antigo, né? Como está o relacionamento com a Câmara Municipal? Não. Os vereadores? Relacionamento super bom. O vereador está lá para isso, para fiscalizar, para falar o que ele pensa. Isso é a democracia. Cada um tem um perfil. O perfil do Marquinho é uma pessoa que fala mais,
que tem mais enérgico, vamos dizer assim. Você tem outros vereadores que são mais quietos, que gostam de trabalhar mais os bastidores, mas a gente tem um relacionamento de muito respeito. O Marquinhos Amaral, enquanto presidente da Câmara, né, que hoje ele é o presidente da Câmara e será até o final desse mandato, um relacionamento muito bom, de respeito, cordial, de independência dos poderes, e isso a gente tem trabalhado, não tenho reclamação alguma, pelo contrário, nós só temos que agradecer à Câmara Municipal por todo o apoio que tem dado para a Prefeitura e entendido as demandas do prefeito Ayrton Garcia, de alguns passos que nós precisamos dar para avançar na cidade de São Carlos, e isso tem acontecido. Para 2024, resoluções da administração municipal, que promessas vocês vão colocar na listinha ali de melhoras? O secretário listou zeladoria urbana, questão de transporte, saúde, tem mais alguma coisa que o secretário queira revelar aqui para a gente, para finalizar? É muito trabalho por nossa cidade, por vocês, são carlenses, e você pode ter certeza, a nossa meta aqui, enquanto Prefeitura Municipal, equipe de governo do prefeito Ayrton Garcia, é entregar para a população algo de muita qualidade. Temos sim muitos problemas, mas já avançamos muito. Como nós avançamos no RECAP, estamos avançando nas unidades de saúde, nas escolas, nas ampliações, reformas, nós também iremos avançar na zeladoria da cidade, na questão tecnológica da cidade, e eu tenho certeza que a gente cuidando do ser humano, que é o mais importante, e a gente trabalhando do jeito que a gente está aqui na Prefeitura, o ano de 2024 vai ser excelente para a população de São Carlos e para todos nós. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. E para você que acompanhou a gente nesse videocast aqui do A Cidade 1, muito obrigado pela parceria, pela audiência ao longo de 2023. 2024 está chegando, é ano de eleição, então se prepare que o A Cidade 1 vai trazer a melhor cobertura daqui da cidade de São Carlos. Um forte abraço para você, boas festas e até 2024.